Antes de começar, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine descobrir um caso tão estranho, tão perturbador, que mesmo décadas depois, ninguém conseguiu explicar completamente. Agora imagine perceber que muitos desses casos simplesmente desapareceram da memória das pessoas, como se o tempo tivesse enterrado tudo. Seja muito bem-vindo ao Código Urbano DC. Hoje nós vamos revisitar histórias reais, histórias brasileiras, casos cercados por mistério, tragédia e silêncio. E talvez o mais assustador seja perceber que tudo isso realmente aconteceu. O primeiro caso aconteceu no ano de 1966, no Morro do Vintém, em Niterói. 2 homens foram encontrados mortos, lado a lado, usando capas de chuva e estranhas máscaras de chumbo sobre os olhos. Não havia sinais claros de violência. Não havia marcas de luta. Ao lado dos corpos, apenas um bilhete. Um bilhete que até hoje intriga investigadores e curiosos. Às 4:30 da tarde, estar no local determinado. Às 6:30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar sinal. Máscara. Mas que sinal era esse? E por que aquelas máscaras? Alguns acreditam em experiências espirituais, outros falam sobre contato extraterrestre, e existem até teorias envolvendo sociedades secretas. Décadas se passaram e o mistério continua sem resposta. Nos anos seguintes, outro caso silencioso surgiria nas profundezas da Amazônia. Um homem passou anos vivendo completamente sozinho na floresta. Ele era conhecido apenas como o Homem do Buraco, o último sobrevivente de sua tribo. Todos os outros haviam morrido após conflitos violentos por terras, mas ele permaneceu ali, sozinho, isolado do mundo, sobrevivendo no meio da mata fechada. A equipe da FUNAI observava de longe. Ele nunca aceitou contato, nunca falou com ninguém. E uma das coisas mais estranhas eram os enormes buracos cavados dentro das cabanas onde vivia. Ninguém sabe ao certo o motivo daqueles buracos. Armadilhas? Rituais? Proteção? Talvez jamais descobramos. Quando encontraram seu corpo, ele estava deitado numa rede, coberto por penas, como alguém que já sabia que o fim estava próximo. Mas nem só em terra firme surgiram histórias assustadoras. Em alto mar, nasceu uma das lendas mais perturbadoras já registradas: o navio Orang Medan. Segundo relatos antigos, navios próximos captaram uma mensagem desesperada pelo rádio. Todos os oficiais estão mortos, provavelmente toda a tripulação morreu. E então, silêncio. Quando equipes chegaram até o navio, encontraram corpos espalhados pelo convés. Os rostos demonstravam puro terror, olhos arregalados, expressões congeladas de medo. E antes que o mistério pudesse ser investigado completamente, o navio explodiu e afundou no oceano. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela embarcação. E por fim, um dos episódios mais tristes da história brasileira: o incêndio do Gran Circo norte-americano. Era dezembro de 1961. Famílias inteiras lotavam o circo em busca de alegria. Crianças corriam, luzes brilhavam, a música tocava normalmente, até que o fogo começou. Em poucos minutos, o espetáculo virou pesadelo. A lona inflamável espalhou as chamas rapidamente. O desespero tomou conta do local. Centenas de pessoas morreram, muitas delas crianças. O Brasil inteiro ficou chocado. Mas com o passar do tempo, até mesmo uma tragédia dessa magnitude foi sendo esquecida. E talvez seja exatamente isso que mais assusta. Quantas histórias desapareceram? Quantos mistérios ficaram pelo caminho? Quantas vidas viraram apenas lembranças apagadas pelo tempo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no Código Urbano DC, porque ainda existem muitos casos brasileiros que quase ninguém lembra mais. E talvez alguns deles nunca deveriam ter sido esquecidos.